Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso programa Socorrista Pet, do nosso canal da Rede Formar. Programa este que você recebe conhecimentos que vão ajudar vocês a conseguirem salvar a vida de um animal em qualquer horário e em qualquer lugar. Para quem está aqui pela primeira vez, meu nome é Karina Henriques, sou médica veterinária, professora e responsável técnica da Rede Formar. E, além disso, eu sou cirurgiã e endocrinologista de cães e de gatos. E hoje eu estou aqui para falar sobre um tema que vai abrir muito os olhos aí de vocês, né, que desejam ajudar, que desejam salvar a vida de um animal, né, com foco principalmente no seu animal que mora com você. Porque hoje eu vou falar sobre os acidentes que podem acontecer dentro da sua casa. Eu fiz uma separação bem legal, que foi aí uma separação por cômodos que tem aí numa casa, tá? Em cada cômodo de uma casa, há várias possibilidades de um animal se acidentar. E a gente vai falar aí sobre todos os acidentes que podem acontecer para a gente tentar se prevenir. Mas daí, antes de eu começar a falar sobre os acidentes, como que eles podem acontecer, o que eles podem provocar, eu preciso falar uma coisa antes. Muitas pessoas acreditam que salvar a vida de um animal seja apenas o quê? O animal sofreu um acidente, eu vou lá e faço os primeiros socorros. Mas não, né? Os pilares dos primeiros socorros, os pilares para você conseguir interferir na vida de um animal são três. Né? O ideal é que os acidentes não ocorram. Por isso que é importantíssimo vocês ficarem aqui comigo até o final, para vocês verem formas de prevenir acidentes dentro da sua casa. E vocês vão ver que são bem comuns de acontecer e realmente são bem possíveis. É você saber identificar quando um acidente acontece. Por quê? Por exemplo, que eu falo sempre, né? O animal que foi intoxicado por chumbinho. Não necessariamente você vai ver esse animal intoxicado por chumbinho. Você não vai ver ele comendo um chumbinho, né? Mas você tem que saber identificar. Por quê? Porque o corpo do animal, ele manifesta, né? O animal não vai falar assim, olha, mãe, eu comi chumbinho. Não, mas você, através do corpo do animal, através de conhecimento e de identificar, você consegue observar o animal e ver que ele foi intoxicado por chumbinho. Que também é muito importante para a gente salvar a vida de um animal, é saber identificar quando aconteceu um acidente, mesmo que você não esteja presente na hora que ele aconteceu. Tá? Quer saber identificar o que o corpo do animal está te falando. Que também é muito importante, né? Que eu trago aqui em alguns outros vídeos, é você saber agir, né? Você fazer algo caso um acidente aconteça. Então, são três importantes pilares de primeiros socorros que vai ajudar você a salvar a vida do animal. E você tem que saber esses três. O primeiro é você evitar que o acidente aconteça. Segundo, é você saber identificar que o acidente aconteceu, mesmo se você não estiver no local, na hora exata que aconteceu. E o terceiro é você saber agir caso você identifique, caso você presencie um acidente. E o nosso foco aqui é falar sobre os riscos que o animalzinho corre dentro da nossa própria casa. Então, o nosso foco aqui é falar sobre o pilar 1, que é o pilar de identificar os riscos. Sabendo dos riscos que acontecem na nossa casa, a gente consegue aí evitar, a gente consegue prevenir. E eu, como eu falei, eu preferi dividir por cômodos de uma casa. Tá? Eu sei que tem casas que são menores, tem casas que são assim gigantes, com vários cômodos, e tem escritório, tem quarto, tem isso, tem aquilo, mas eu coloquei aqui os cômodos padrão, né? E a gente vai falar dos principais acidentes que acontecem em cada um desses cômodos. Então vamos lá. O primeiro cômodo que eu vou falar, né, é a sala. Então vamos lá. Quais acidentes que podem acontecer com o seu animal na sua sala? E eu preciso que você preste atenção, porque a gente passa muito tempo aí na nossa sala, né? Seja interagindo com pessoas, seja assistindo uma novela, assistindo um programa, assistindo uma série. Geralmente os animais ficam com a gente próximo ali àquela sala e eles podem se acidentar.
e se eu desejo salvar o meu animal, eu preciso saber quais acidentes que podem acontecer na minha sala. O primeiro acidente que eu vou listar aqui são as quedas. Os animais podem cair do sofá. Como assim que eles podem cair do sofá? Tem animal que ele tem um sono profundo, né? Eu tenho 2 aqui que é a base da sonequinha. E o animal no sono profundo, ele pode rolar e ele pode cair do sofá, principalmente se ele estiver bem na beiradinha. E a queda do sofá pode provocar desmaios, pode provocar fraturas, pode provocar pode provocar convulsões, tá? Dependendo, é claro, da altura do meu sofá e dependendo também do peso do animal e da posição que esse animal caiu do sofá, tá? Então, o primeiro acidente que pode acontecer na minha sala são as quedas de sofá, né? O animal aí cair do sofá e acabar sofrendo, ter esse acidente aí que é a queda do sofá, que vai provocar algumas sequelas, que pode provocar algumas sequelas. O segundo acidente que pode cair na sala são os cortes. Por quê? Vamos lá. Algumas casas, né? A gente coloca esqueci o nome do móvel, né? Que fica a televisão, no painel da televisão, no rack, seja lá o que for. Coloca alguns enfeites de vidro. A televisão pode estar numa posição que ela não está fixada na parede, ela está só apoiada. Esse animal pode trombar esse móvel e esse material de vidro ou essa televisão cair sobre o animal e provocar cortes. E esses cortes provocar aí, além desse ferimento, que é o corte, provocar também hemorragias, né? Então aí já falei 2 acidentes que podem acontecer na sala. E para a gente conseguir salvar o nosso animal, a gente precisa ficar atento a esses acidentes. E o segundo acidente que eu falei aqui, eu tenho que ficar mais esperto ainda se eu tiver um gato. Quem tem gato aqui sabe que eles são danadinhos para subir onde não é para subir. E ele pode aí esbarrar numa televisão, esbarrar aí num objeto de vidro e provocar um corte. E cortes têm aí a sua gravidade. O terceiro acidente que pode acontecer na sala, tá? É o animal ir sofrer choques elétricos. Principalmente se eu tenho o hábito de colocar o carregador, a caixinha do carregador do meu celular na tomada, sem estar acoplado com o meu aparelho. Deixar o carregador só na tomada, livre. O animal pode mordiscar aquele fio e tomar um choque. Ou o animal pode mordiscar os fios da televisão, os fios de outros eletrodomésticos aí que eu colocar na minha sala. Então, eu tenho que tomar cuidado com os fios, porque tem animais que têm curiosidade, principalmente os filhotes, e ao mordiscar o fio, ele pode ter também um choque elétrico. Então, eu citei aqui 3 acidentes que podem acontecer na nossa sala, na nossa própria casa, e é importante que eu saiba desses acidentes para eu conseguir evitar a ocorrência. E se eu consigo evitar um acidente, eu vou estar salvando o meu animal, tá? É lógico que não são somente esses acidentes que podem acontecer na sala. Tem vários outros acidentes. Mudando de cômodo, a gente vai falar aqui agora da cozinha. Quais acidentes que podem acontecer na cozinha? A cozinha é um dos cômodos da casa que tem uma maior incidência de acidentes. Por quê? Na cozinha, os animais podem sofrer queimaduras, né? O animal pode estar aí fuçando numa panela que estiver com algum conteúdo dentro bem quente. Eu posso deixar aquela panela cair em cima do meu animal, provocando uma queimadura, além do contato aí direto com o fogo. Outro acidente que pode acontecer dentro da cozinha aí são os cortes por conta de materiais como, por exemplo, facas e copos. Um copo pode quebrar se o animal ficar aí debruçado sobre a pia de uma cozinha com copo. O animal pode mexer com coisas que ele não deve mexer e ter aí cortes, né? Da mesma forma que eu posso ter cortes lá na sala, eu também posso ter cortes aqui na cozinha, e na cozinha a incidência é muito maior. Minha sugestão é, se você quer salvar o seu animal, se você não quer que o seu animal seja acidentado, evite que o seu animal entre na cozinha, principalmente se você não estiver
principalmente se você estiver fazendo comida, porque aí as chances desse animal se acidentar são maiores. Terceiro acidente que pode acontecer na cozinha é o animal ingerir substâncias, ingerir alimentos tóxicos, como, por exemplo, ingerir cebola, ingerir alho, ingerir frutas muito maduras, ingerir uva com a semente, que são alimentos que possuem aí uma toxicidade para o animal, que pode intoxicar o meu animalzinho, tá? Então, falei 3 acidentes que podem acontecer na cozinha, tá? Não são os únicos, mas são importantíssimos se você quer salvar o seu animal, que você evite esses 3 acidentes. O primeiro, esses 3 acidentes na cozinha, né? O primeiro é saber dos riscos do animal ser queimado na cozinha, né? Por conta aí de panelas, por conta de fogo, por conta de líquidos quentes. O segundo é o risco do animal se cortar por quebrar copos, né? Na curiosidade, ou de mexer com facas. O terceiro acidente que pode acontecer, que também é muito comum, é o animal ingerir alimentos que são tóxicos, como, por exemplo, o alho e a cebola, tá? Principalmente se eu deixo esses alimentos de fácil acesso. A gente deve lembrar que os animais são curiosos. Alguns são mais curiosos do que outros. Eu tenho 2 animais comigo na minha casa. A Fiona não é muito curiosa. Agora, o Catarino, ele é muito curioso. Tudo que ele vê de diferente, ele quer colocar na boca. Então, eu tenho que ter o contato, o cuidado aí redobrado, tá? Sugestão aqui que eu falei para vocês foi que quer salvar o seu animal, não quer que o seu animal seja acidentado na sua casa, evite que ele tenha contato com a cozinha, principalmente se você não estiver lá e também se você estiver fazendo alguma coisa de comer. Agora, vamos mudar de novo, vamos mudar de cômodo. Quais acidentes que podem acontecer com o seu animal no quarto, né? A gente, muitas pessoas, principalmente eu, tem o costume de dormir com os animais, né? Deixar o animal entrar dentro do quarto. E o que eu posso fazer para salvar o meu animal, para ele não sofrer um acidente dentro do meu quarto? Primeiro, saber dos riscos da queda. Os animais também podem cair da cama. Eles podem cair da cama, primeiro, ao dormir, se mexer demais, ou eles podem cair da cama no ato de tentar descer, né? Por exemplo, Catarino é grande, ele consegue descer com facilidade. A Fiona não, a Fiona tem uma Shih Tzu pequenininha. Ao tentar descer, ela pode cair de mau jeito e provocar aí acidentes. Tanto cair na cama quanto subir, tanto descer quanto subir, podem provocar acidentes. Sugestão para evitar o acidente aí das quedas da cama é você colocar escadinha na cama, principalmente se você tiver um animal de pequeno porte. Colocando escadinha na cama, você vai estar salvando o seu animal de sofrer uma queda, né? E a queda, como eu comentei, ela pode provocar desmaios, ela pode provocar fraturas, ela pode provocar aí também convulsões. Atendi há um tempo atrás um animalzinho que ele ficou paralítico, ele não conseguia movimentar o seu membro anterior, suas patinhas de trás, porque ele caiu da cama, e ao cair da cama, ele caiu de mau jeito na coluna, e isso provocou uma lesão na sua medula espinhal, e esse animal perdeu a sensibilidade dos membros, além disso de ter a vontade de fazer cocô. Tá? O animal tinha incontinência urinária, incontinência fecal, teve que usar isso para salvar. Eu preciso saber que ele pode acontecer, né? Segundo acidente que pode acontecer no quarto, a gente costuma guardar medicamentos no quarto, principalmente medicamentos para dormir, antidepressivo, medicamento para ansiedade. E eu posso colocar ele em muito fácil acesso. Mas eu já tive um episódio dela pegar na minha bolsa, quando ela era mais novinha, um vidrinho de medicação para ansiedade e comer todos os comprimidos. Todos os comprimidos. Tá? Então, o animal tem dificuldade para ingerir o comprimido e a cápsula quando é para ele ingerir, mas quando não pode, quando é proibido, parece que o comprimido fica mais gostoso, né? Deve ser. Então, assim, o segundo acidente que pode acontecer com os animais no quarto, é importante eu saber isso, se eu quero salvar o meu animal, é essa questão aí de comprimidos. Facilidade do animal ter um acesso fácil aos comprimidos que eu deixo no quarto. Se eu quero evitar esse acidente, se eu quero salvar o meu animal dessa possibilidade
dele ter aí uma intoxicação aí, por conta, ou envenenamento, por conta da ingestão de drogas, de comprimidos, eu devo deixar eles de difícil acesso, deixar ele lá em cima. Um outro acidente que pode acontecer aí com os nossos animais dentro do nosso quarto é também o choque elétrico, da mesma forma que na sala, principalmente porque as pessoas têm o costume de deixar o carregador, principalmente próximo da cama, né? Coloca o carregador bem do ladinho da cama, deita e fica lá no telefone. Acaba que a pessoa dorme, deixa aquele carregador bem na beiradinha da cama, o animal, sem querer, à noite, pode nem ser a intenção do animal, ele coloca a linguinha para fora, ele vai lamber alguma coisa, sem querer lambe o pluguezinho do carregador e tem aí um choque elétrico que pode resultar na morte do meu animal. Tá? Então, falei 3 acidentes que podem acontecer dentro do nosso quarto. O primeiro é o animal cair da cama, e ele cair da cama pode provocar convulsões, pode provocar desmaios, pode provocar fraturas, e até dei o exemplo do cachorrinho paralítico. O segundo é o animal ter acesso aí a comprimidos, a medicamentos que eu coloco bem próximo aí da minha cama para eu tomar antes de dormir. E o terceiro que pode acontecer aí é o animal ser eletrocutado, principalmente por conta de carregador de celular, que a gente tem essa mania aí de colocar o carregador para carregar o telefone, tirar o telefone, mas não tirar o aparelho, não tirar a caixinha da tomada. Tá? Então, se eu quero salvar o meu animal de ter um acidente em casa, eu tenho que ter conhecimento desses acidentes que podem acontecer no quarto. Vamos de novo mudar de cômodo. Falamos então da sala, falamos de acidentes na cozinha e falamos de acidentes no quarto. Para cada um cômodo, eu estou trazendo 3 acidentes que podem acontecer e que a gente tem que começar agora a evitar. Relembrando que salvar o nosso animalzinho em qualquer horário, em qualquer lugar, é eu principalmente evitar que o acidente aconteça. E começar a evitar esses acidentes dentro da minha casa, tá? Então a prevenção começa onde eu moro, onde eu estou, onde eu passo uma parte boa do meu tempo. Quarto cômodo que pode acontecer acidentes aí é no banheiro. Uma grande chance aí de acidentes. Primeiro acidente que pode acontecer no nosso banheiro, e eu preciso saber desse acidente se eu quero salvar o meu animal, principalmente de sofrer um acidente doméstico, que é a ingestão de produtos químicos. Muitas pessoas guardam produtos de limpeza dentro do banheiro e deixam de fácil acesso. O animal na curiosidade, ele pode mastigar aquele produto de limpeza e ao mastigar aquele produto de limpeza, esse animal pode intoxicar, tá? Então, evite deixar produtos de limpeza de fácil acesso para o animal. O segundo acidente que pode acontecer no banheiro, e é uma das coisas que eu preocupo demais, porque o meu cachorro, o Catarina, ele toma banho, eu dou banho nele no banheiro, e eu preocupo demais com esse acidente, porque eu sei que ele acontece, e eu sei que ele pode provocar fratura, ele pode provocar sequelas no animal, que são os escorregões. Escorregar no banheiro é uma coisa que acontece até com a gente, e também pode acontecer com os animais. E um animal que se escorrega no banheiro, ele pode ter aí uma lesão no sistema locomotor, principalmente. Não é a única, tá? Já vi animais quebrando dente, já vi animais quebrando mandíbula, já vi animais desmaiando, porque depende da posição que esse animal caiu, tá? Então, os escorregões, as quedas podem acontecer no banheiro, eu tenho que estar ciente desse risco para eu salvar o meu animal aí de possíveis quedas no banheiro. Como é que eu vou evitar isso? Primeiro, evitar que o animal tenha acesso ao banheiro sem que você esteja, manter o seu banheiro sempre seco, sem nenhum rastro aí, principalmente de creme. Caiu creme de cabelo, de pele no chão, tira, porque o creme escorrega demais. E o animal escorregando, ele pode ter aí várias lesões que podem resultar em cirurgias, que podem resultar em sequelas até mais complicadas. E o terceiro acidente que pode acontecer aí no banheiro, também vai entrar aqui as questões dos cortes. Por que questões dos cortes? Infelizmente, a gente tem muitos banheiros
que são feitos com box de má qualidade. E esse box pode quebrar. E ao quebrar, ele pode aí provocar cortes no animal. Além do box, que pode quebrar, se o animal pular nesse box para querer entrar com você lá dentro ou para querer sair, né? O box pode não quebrar, mas ele pode soltar, por exemplo, no pulo do animal, o box desencaixa e solta. Eu ainda tenho alguns produtos que a gente tem no banheiro que são de vidro, frascos de perfume, alguns frascos de creme, né? Espelho, que podem também provocar cortes no animal, e esses cortes vão ter a sua gravidade dependendo da profundidade que teve esse corte e dependendo também do local. É lógico que um corte bem aqui no pescoço, onde passa a carótida, a artéria carótida e a veia safena, são mais graves do que cortes na orelha, por exemplo, tá? Dependendo também da profundidade. Então, são 3 acidentes que podem acontecer no banheiro. Primeiro, ingestão de produtos de limpeza. Segundo, a gente pode ter aí as quedas, né? E as quedas podem ter a sua gravidade muito alta, dependendo aí do tanto de onde o animal se debateu, de onde o animal caiu, como o animal caiu, a posição. E o terceiro são os cortes. Lembrando, gente, que eu estou dando exemplos de acidentes que podem acontecer, que a gente deve ficar atentos. Não são os únicos, tem muito mais acidentes que podem acontecer. Agora vamos aí falar do quinto espaço. Agora é um espaço da nossa casa que pode provocar, que pode ter acidentes, que é a garagem, tá? A garagem é muito perigosa para os nossos animais. Eu tenho que salvar os meus animais desses acidentes que acontecem na garagem. O primeiro acidente que acontece na garagem, que é muito comum, é o atropelamento. Pessoas atropelam seus próprios animais por elas não verem os animais como eles estão entrando com o carro. Os atropelamentos podem provocar hemorragias, fraturas e até mesmo a morte de animais, principalmente se passar em locais vitais, como, por exemplo, cabeça e tórax. O segundo acidente que pode acontecer aí nas garagens são a fuga. E ao fugir, o animal pode ser também atropelado. Né? Tem animais que, quando você abre o portão, ele some na braquiária, ele vaza na rua e lá ele pode ficar perdido. E além dele ficar perdido, ele pode também ser atropelado. E o terceiro acidente que pode acontecer numa garagem é o animal ser envenenado. Tá? Você deixar o seu animal com uma proximidade muito grande da rua, principalmente próximo aí de pessoas que você não sabe da índole. Há casos, há várias notícias na internet, né, em jornais, de pessoas que tiveram seus animais envenenados porque alguém passou na rua jogando salsicha com chumbinho. Então, além desses acidentes que são o atropelamento, a fuga e, além disso, temos a intoxicação, o envenenamento criminal, tá? Então, a garagem é uma das áreas do nosso ambiente domiciliar que possui vários riscos e se eu quero salvar a vida do meu animal desses acidentes, eu preciso saber desses riscos para eu evitar. Garagem não é um bom local de você deixar o seu animal, tá? Tome bastante cuidado. E o último espaço aqui selecionado para a gente falar dos acidentes é o quintal. Quintal também tem várias possibilidades de acidentes e a gente tem que estar com a anteninha ligada. Primeiro acidente que pode acontecer é a ingestão de plantas tóxicas, né? Tem muitas plantas, tem um catálogo bem grande de plantas que são tóxicas para animais, também para as crianças, né? Como, por exemplo, a Comigo Ninguém Pode, a violeta, o antúrio, né? A costela de Adão, que são plantas que eu devo evitar ter na minha casa, evitar ter no meu quintal, porque conseguem intoxicar o animal. Tá? Então, se eu quero salvar o meu animal de um acidente doméstico, eu devo evitar aí plantas tóxicas no meu quintal. Segundo acidente que pode acontecer no quintal é o animal ser picado. O animal ser picado por uma abelha, o animal ser picado aí por uma lacraia, ser picado por um escorpião. E como que eu vou evitar isso, Karina? Alguns animais a gente consegue evitar a entrada deles no nosso quintal através da higiene, como, por exemplo, escorpiões. Já é comprovado
que casas que possuem muitos escorpiões são casas com bastante entulho e também são casas aí que têm uma grande infestação de baratas. Então, mantendo a higiene do meu quintal, eu consigo prevenir a entrada de animais peçonhentos, como, por exemplo, o escorpião, tá? E, por último, de acidentes que podem acontecer no quintal da minha casa. E o terceiro acidente que pode acontecer no meu quintal, tá? Que também tem uma ocorrência muito grande, é a ingestão de corpo estranho, ingestão de objetos. Então, por exemplo, tem animais que pegam roupa do varal e engolem a roupa, engole a meia, engole chave, engole brita, engole areia, engole tudo que vocês imaginarem. Então, esse acidente também é muito comum. E como que eu evito esse acidente? Evitando deixar coisas no meu quintal. Se o meu animal tem o hábito de comer de tudo, eu não devo deixar do lado de fora, por exemplo, uma meia caída no chão, um chinelo, um tênis, roupa no varal se eu não estiver lá, porque esse animal ele aproveita que ele está sozinho. Não só aproveita, o animal fica ansioso. E ao ficar ansioso, ele vai querer comer alguma coisa. Vou dar um exemplo. Recentemente, eu morava no apartamento. E quando eu saí do apartamento, tanto o Catarina quanto a Fiona ficava dentro de um quarto. E esse quarto tinha acesso à área de serviço. Como o espaço era pequeno, e às vezes eu ficava fora de casa 8, 10 horas trabalhando, quando eu chegava, ele tinha pegado todas as roupas do varal. E ele derrubava as roupas do varal, destruía todas as roupas do varal e engolia alguns pedaços da roupa. Ele rasgava e ele engolia. Isso porque o animal estava ansioso e juntou com a minha falta de atenção de deixar as coisas de fácil acesso. Tudo que eu deixava do lado de fora, tudo que eu deixava de acesso para ele, ele fazia questão de destruir e comer um pedaço. Risco de ter aí uma obstrução intestinal, risco aí de virar órgão. Hoje em dia, a gente já mora numa casa, ele já fica bem menos ansioso quando eu saio de casa, mas mesmo assim, quando eu saio de casa, eu não deixo roupa no varal, eu não deixo lixo de fácil acesso, eu não deixo sapato de fácil acesso, eu não deixo nada do lado de fora que ele possa ingerir. Tá? Então, os acidentes que acontecem nos quintais, eles podem ser evitados. E se você quer salvar o seu animal, você deve evitar que eles aconteçam. E foi o que eu falei com vocês lá no começo do vídeo, que salvar as vidas dos animais não é só salvar de animal de rua. Primeiro é salvar o seu, né? E que salvar a vida de um animal não é só você saber agir quando acontece um acidente, é você prevenir. É você evitar que aquele acidente aconteça. Porque se você evita que o acidente aconteça, você vai estar salvando o animal. E é uma das coisas que eu tento colocar na cabeça de vocês, que é o seguinte, que vocês não têm ideia do tanto que você saber, do tanto que você abrir a sua mente das possibilidades de acidentes, é capaz de salvar animais. Por quê? Diante disso que eu falei, por exemplo, do carregador que fica ligado na tomada e você deixa lá. Se você falar isso para mais pessoas, por exemplo, hoje você já sabe, você já não vai deixar. Já consegui salvar aí 2 animais, vamos supor que você tenha 2, de ter esse acidente. Você fala isso para uma amiga sua, um colega seu, você vai salvar o dele também. Esse colega passa para outro, que vai salvar o outro. Então, a gente vai conseguir salvar mais animais ainda através da prevenção, evitar que aconteçam os acidentes. Então, tome cuidado, seja na cozinha, seja no banheiro, seja na sala, ao deixar esses animais. Vai sair, vai deixar o animal sozinho, procure deixar ele num ambiente o mais seguro possível, porque se não acontece alguma coisa, você não está em casa. Então, tome cuidado, eu trouxe aqui para vocês 6 áreas da nossa casa. Em cada 6 áreas, eu trouxe 3 acidentes possíveis de acontecer. Então, só que em meia horinha, eu trouxe 18 acidentes que podem acontecer dentro de casa. Não são os únicos, são muito mais acidentes que podem acontecer. E a gente consegue salvar o nosso animal trabalhando na prevenção. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem aí alguma dúvida, alguma sugestão, deixe aqui também pra gente. Não deixem de curtir o nosso vídeo. Não deixem de inscrever no canal para você ficar por dentro das novidades.
né, compartilhar para mais pessoas saberem que o seu animal, que o animal delas aí corre risco dentro de casa, para você conseguir salvar os animais dessas pessoas, né? E você seguir a gente nas nossas redes sociais, Instagram e Facebook, porque lá a gente posta várias novidades para vocês ficarem por dentro aí, tá bom? Então eu vou ficando por aqui, um beijão para vocês e até o próximo vídeo. Beijocas!